Machado de Assis foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura do século XIX. Ele foi jornalista, teatrólogo, crítico de teatro e crítico literário. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Escreveu diversas poesias, contos e romances. Um desses contos eu falarei agora, chamado Pai contra Mãe. O conto Pai contra Mãe faz parte da obra Relíquias da Casa Velha de 1906, da fase madura do autor. Ele é escrito após a abolição da escravidão, mas retrata um cenário da escravatura. Pai contra Mãe inicia falando de algumas atividades relacionadas à escravidão no Brasil. Fala das atrocidades sofridas pelos escravos, como colocar uma máscara de ferro para impedi-los de beber e até mesmo de alimentar-se. Fala da coleira de ferro que os donos colocavam no pescoço dos escravos como castigo quando os recapturavam quando eles fugiam. Aqui tem um trecho para comprovar isso. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cita alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhes tapar a boca. O conto descreve a história do personagem principal chamado Cândido Neves. Ele tentou por diversas profissões, como tipógrafo, comerciante, entalhador, e não conseguiu se dar bem em nenhuma desses ofícios. Então ele se tornou um caçador de escravos fugidos. Cândido Neves perderá já o ofício de entalhador, como abrirá a mão de outros muito melhores e piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Cândido Neves se apaixonou por uma moça chamada Clara, que despertou em Cândido a vontade de constituir uma família. Clara vivia com uma tia chamada Mônica, que lhe auxiliava na profissão de costureira, mas tia Mônica era contra o casamento de Clara com Cândido, porque nenhum dos dois tinham recursos. Eles não levaram em consideração a opinião da tia Mônica e casaram. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo. O casamento não se demorou muito, contava 30 anos e Clara 22. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cozinha com ela. O casal já passava por dificuldades financeiras a ponto de quase passar fome. E para piorar a situação, Clara e Cândido resolveram ter um filho. Tia Mônica dizia que não, porque era mais uma boca para alimentar, Então teve uma situação que Clara, Cândido e a tia Mônica estavam passando por uma situação muito difícil. Enquanto a gravidez da Clara avançava, o desespero também, porque Cândido não conseguia trabalho, pois não haviam tantos escravos fugitivos e os que haviam fugido, a recompensa era muito baixa. A situação complicou mais quando o proprietário da casa resolveu pedir que eles saíssem da casa por falta de pagamento de aluguel. A tia Mônica conseguiu remediar a situação, conseguindo os cômodos debaixo da casa de uma conhecida para eles morarem, e convenceu Clara e Cândido a se desfazerem da criança, entregando na roda dos enjeitados, como se ficassem com eles, porque se eles ficassem com a criança, eles morreriam de fome, a criança morreria de fome. A roda dos enjeitados naquela época é entregar as crianças para doação. Postos fora de casa, passaram ao aposento de favor. E 2 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar à criança a roda. Por fim, Clara deu à luz. Era um menino e com muita relutância, Cândido estava levando a criança para a roda dos enjeitados. No caminho, ele se deparou com uma mulata chamada Arminda, que tinha fugido e que a recompensa pela captura dela era de 100.000 réis. Era dinheiro suficiente para suprir todas as necessidades e dessa forma ele não precisaria se desfazer do seu filho. Rapidamente, Cândido entrou numa farmácia cujo dono ele tinha conhecido um dia antes e pediu que ele cuidasse do menino, que ele voltaria para buscar, e partiu à caça da coitada da Arminda. Quando ele alcançou a escrava, ele amarrou, lutou bastante com ele, mas não conseguiu fugir. Então a escrava revelou para o Cândido que ela estava grávida e implorou que ele soltasse, porque temia os castigos corporais que ela sofreria, e naquela condição seria terrível.
E Cândido jogou na cara dela que não era culpa dele que ela havia engravidado e fugido. Aqui tem a fala que ele diz: você é que tem culpa. Quem manda fazer filho e fugir depois? Aí relata aqui: foi quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou nos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. A escrava quis gritar, pediu que soltasse, pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se a vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe pelo amor dele que me solte. Eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor. Siga-me, repetiu Cândido Neves. Ele não se importou se a escrava estava grávida ou não. Ele só queria a recompensa, né? Ele não se importou com os apelos desesperados da escrava e levou ela arrastada pelo caminho até o seu dono. Cândido a entregou e recebeu a recompensa de 100 mil réis. No chão, a escrava abortou por causa da luta que teve com Cândido e por ter sido arrastada violentamente pelo caminho todo, que não era necessário violência. Houve luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao seu filho. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. Cândido Neves nem se importou com o aborto da escrava, pegou os 100 mil réis e foi buscar o seu filho, que estava com o farmacêutico, e foi para casa sem nenhum remorso. Comprovamos isso aqui nesse seguinte trecho. Beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga da escrava, e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Então, pai contra mãe traz à tona a exposição da escravatura, é alertar a questão do negro e o sofrimento que eles tiveram, que mesmo com a abolição eles ainda eram vistos como mercadoria. É um conto assim que analisa também o comportamento humano, como o ser humano só se importa somente com seus próprios interesses, não se importa com o sofrimento do outro. Fala como é difícil se desfazer de um filho, mesmo que seja para entregar para adoção, né? E pai contra mãe vai tratar do egoísmo humano. Eu recomendo muito a leitura, eu gostei bastante.